Eu estava como de hábito na minha cama, quando chegam minha prima, uma senhora baixinha, é meu karma, e minha mãe entra no quarto. E a senhora me olhou demoradamente. Era uma senhora de 60 anos, bonita. Ela me olhou e disse: é este o menino doente? Minha mãe disse: sim, senhora, desde junho. Era o dia 5 de dezembro. Ela disse: mas ele não tem doença nenhuma. Ai, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu disse: como que não tenho? Eu sou muito doente, até eu piorei um pouco mais. Porque eu imaginei quando ela saísse, minha mãe ia descobrir que eu estava fingindo, e eu ia ficar bom na hora. Porque ela pegava o psicólogo, me tirava da cama, ia ser uma calamidade. Eu disse: minha senhora, eu sou muito doente, e fiquei ainda mais doente. Ela disse: não é doente não. Eu digo: sou sim, senhora. Ela disse: não é não, meu filho, você é obsidiado. Eu não sabia o que era, mas eu achei que não era coisa boa a palavra, era tão pesada. Eu disse assim: e o que é isto? Ela disse: que você é médium, é o seu irmão. Ele acoplou no seu perispírito, não sabia o que era, que é o nosso corpo intermediário, na área dos movimentos, e você está imobilizado. Eu disse: mas como é que a senhora sabe? Ela disse: eu estou vendo. E descreveu meu irmão melhor do que eu descreveria. Eu fui tomado de espanto e disse: foi Clarice quem lhe contou? Minha prima. Ela disse: não, meu filho, eu estou vendo. E a senhora vê os mortos? Vejo. Eu digo: ai, que bom. Era mais uma louca. É melhor 2 loucos do que um louco solitário. Eu disse: mas eu também vejo. Porque você é médium. Eu disse: o que é isso? É a faculdade de entrar em contato com chamados espíritos dos mortos. Mas você vai ficar bom agora. Você sabe orar? Eu disse: sim, senhora, eu sou católico. Ela riu da minha estupidez, assim: ok, então ore. Você vai ficar bom agora, fecha os olhos, que eu não fechei mais ou menos. E ela estendeu os braços e, através de movimentos rítmicos, como se estivesse tirando uma teia de aranha invisível, movimentava, retirava, enquanto eu orava o Pai Nosso. Quando eu terminei, ela me tocou e disse: está bem, pode levantar-se. Eu disse: minha senhora, eu não senti nada. Levante-se, que seu irmão já saiu. Eu disse: mas se eu me levantar, eu caio. Aí minha mãe disse: levante-se. Eu disse: mãe, se eu me levantar, eu caio. Caia. Mostre que você é bem educado. Porque naquele tempo os filhos obedeciam os pais. Hoje os pais têm o medo dos filhos, que é uma coisa impressionante. E aí me levantei, porque ou eu levantava ou levantava. Levantei quando os pés bateram no chão. Eu tive uma estranha sensação de pós-cãibra quando começa a circulação. Levantei-me e até hoje nunca mais eu tive absolutamente nada. Olá pessoal, salve salve. Hoje nós entraremos num tema novo: vidência, audiência e intuição. Ainda dando continuidade, né, a uma das faculdades mediúnicas, que são várias. Nós iremos começar falando sobre a vidência. Pelo próprio nome já dá para entender o que é vidência. É quando você vê algo, vidência, de ver. Então, o tema vidência é quando a pessoa tem uma facilidade para ver espíritos. Elas geralmente vê de forma assim bem natural e a princípio vê sombras e fica imaginando se aquilo é espírito, se não é, e aí sempre tem dúvida. E nós iremos iniciar falando sobre como essa vidência possibilita ver os espíritos. Alguns médiuns têm essa faculdade de forma assim natural durante o dia, e já outros de forma sonambúlica, no momento do sono. Tem gente que não tem muita evidência, a capacidade de ver espíritos durante o dia, normalmente não. É no sono, quando está assim em estado de sonambulismo. A gente vai falar bem rápido a princípio, que depois a gente vai entrar em detalhes. Então, conforme o material aqui, o módulo 2, o tema 6, vai dizer: as faculdades mediúnicas de vidência, audiência e intuição são de ocorrência comum, sobretudo a última.
E raras são as pessoas que em algum momento da vida não tiveram uma intuição ou pressentimento. Não sai. Pressentimento é essa mediunidade de intuição. Alguém sentiu um pressentimento por determinada circunstância, algo que vai acontecer, um aperto no coração, um pensamento negativo em relação a alguma coisa que vai acontecer, ou até alguma coisa positiva também, um pressentimento que hoje eu estou assim com um estado que algo bom vai me acontecer. Por isso que diz que é a mediunidade mais comum que existe, a intuição. Nós até já falamos isso antes. Se perguntar assim, qual é a mediunidade, a faculdade mediúnica mais comum, é a intuitiva. Porque a intuitiva, todo mundo, principalmente as mães, viu? Cá entre nós, mãe tem uma intuição, tem uma mediunidade apurada de intuição. Às vezes a mãe fala uma coisa, os filhos acham assim, então o que acontece que chega a falar boca de mãe, a mãe tem uma boca, não é que é a boca dela, ela já pressente algo que vai acontecer. É uma amizade que ela olha assim e fala, não gostei daquele amigo, não gostei daquela namorada sua, daquele namorado. A mãe tem essa ligação muito grande, talvez por conta que o filho ficou dentro dela, teve essa ligação umbilical muito forte, o que ela comia, a criança também se alimentava e por aí as emoções dela alimentavam as emoções da criança. Voltando para o assunto, porque eu achei interessante a gente ir além na intuitiva, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sou médium, já ouvi algumas coisas, assim, eu sou igual a pedra, não percebo nada, não sinto nada, e não é bem assim. Todos nós, independente de ter uma mediunidade ostensiva, temos as nossas intuições, aquela coisa de ir passando por uma rua e sentir assim, eu acho que não vou passar por aqui não, e depois a gente saber de alguma coisa, ou então ir entrar no elevador e sentir um mal-estar, e depois ir pelas escadas e o elevador. Então, são mediunidades de intuição. Esse tipo de mediunidade é intuitiva, que é a mais comum. A vidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Alguns videntes gozam dessa faculdade, como eu falei, em estado normal, e outros só apresentam em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. A audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. O nome também já diz, audiência, né? Eu vou escutar a voz, é escutar, eu escutar a voz dos espíritos. Mais na frente, nós vamos falar sobre esse escutar, que pode ser uma coisa, uma voz interna, que eu escutei alguma coisa, e pode ser um som externo, que só eu escutei. É um som que eu escutei externamente, mas a minha mediunidade de audiência que me possibilitou isso. Intuição, como nós já falamos, segundo o dicionário, é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou análise. Isso é interessante a gente frisar. Não tem uma relação lógica a intuição. Tudo aquilo que você raciocina, que você pensa assim de forma elaborada, já não é intuição. É uma faculdade independente do raciocínio ou análise, de acordo com esse contexto. Conhecimento imediato de alguma coisa obtido por meio de entendimento sensível ou do intelectual. Conhecimento antecipado, que poderá acontecer. Conhecimento da essência das coisas, isto é, capacidade de enxergar além das aparências. Não é só o que eu vejo aparentemente. Capacidade de enxergar além da aparência. Chega uma pessoa bem vestida, falando de forma adequada, mas aquilo ali não me convence. Eu percebo que tem assim um vernizinho, assim, algo dentro de mim repudia aquela pessoa, mesmo estando apresentável, arrumado, falando com educação, mas eu vejo além da aparência física. Não tem gente que é assim, bem educado, tranquilo, suave no falar, macio, e aí você vê que aquilo ali é só uma natinha, um vernizinho fino. Então quem tem essa capacidade apurada, essa sensibilidade a mais, consegue ver além da aparência. Então, repetindo, olha que lindo, gente, ao fundo, olha que coisa linda, nós estamos aqui na área externa da minha casa.
e os passarinhos resolveram dar esse show. Isso não é nada de internet, não é nada de música eletrônica. É um banquete de pássaros que acabaram de chegar aqui, ó, e tomou conta. Pois bem, que bom, que bom. Então escutem esse som. Hoje, por enquanto, não é au-au. Hoje é passarinho. Então, voltando, essa capacidade de ver além das aparências é uma forma de intuição que nos possibilita ver além do que normalmente a gente vê. E tem pessoas que têm muita sensibilidade para isso. Tem pessoas que sentem energia, a intuição de forma assim, bem tranquila. E tem como a gente apurar esse sentido. Quando a gente parar de raciocinar demais, sabe? De ficar buscando, às vezes, explicações externas, a gente vai entender melhor a alma do outro. O futuro nosso vai ser a gente se comunicar através do pensamento. Sim, através das energias do pensamento um do outro. A gente olha para o outro e vê quando a pessoa está bem, está feliz, está chateada ou não. Então, é uma faculdade mediúnica muito importante que nos evitaria muitas coisas se nós apurássemos melhor essa intuição. Hoje a gente está muito racional, é o lógico, é o objetivo. À medida que a gente fica lógica, a gente se afasta um pouco dessa intuição. É deixar o silêncio chegar até nós e ouvir o que o nosso coração, a nossa alma diz. Olha que interessante. Para o Espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma de a mediunidade se expressar. Então, não é a faculdade intuitiva. Eu tenho a faculdade intuitiva de mediunidade. É uma faculdade para que a mediunidade se expresse, uma forma de a mediunidade se expressar. Ou seja, nas percepções intuitivas, o médium interpreta a mensagem do espírito comunicante e a transmite aos circunstantes, utilizando as próprias palavras na linguagem que lhe é usual e de acordo com o seu entendimento. Não é algo que eu escutei, como eu falei há pouco da mediunidade de audiência. Não é um som que veio na minha mente e eu repeti. Deu para entender? A intuição é diferente da audiente. A audiência eu escuto e reproduzo. E a intuição não. É algo que nasce de mim. É uma intuição, é um sentimento que vem. Não é uma coisa assim usual com o entendimento. Daí Allan Kardec afirmar que o médium intuitivo age como faria um intérprete. Ele capta e ele interpreta o sentimento. Por exemplo, no caso do psicógrafo intuitivo, para transmitir o pensamento do comunicante, o médium tem consciência do que escreve. Ele está percebendo o que escreve, então ele tem essa consciência, embora não exprima seu próprio pensamento. Nós vamos entrar agora em outras características desses 3 tipos de mediunidade. Serão analisados a seguir. Primeiro nós vamos analisar a vidência e a clarividência. O próprio nome aqui já ajuda, ó. Clarividência, ver de forma clara. E a vidência é ver e de forma clara. Allan Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos. Tem médium que até hoje acredita nisso. Eu vi com os meus olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Está na reunião mediúnica, os olhinhos fechados e está vendo e está percebendo a roupa, o tamanho, se é sexo feminino, espírito ou masculino. Então ele não precisa abrir os olhos. Outra coisa interessante é que, como não é os nossos olhos, como não são os nossos olhos físicos que veem, é a nossa alma, você pode estar aqui, o espírito está aqui atrás de mim, ó, e eu, com minha mediunidade, né, de vidência, eu vou perceber do mesmo jeito, porque não é um órgão circunscrito que vai enxergar mais a minha alma.
A vidência e a dupla vista exprime a capacidade de ver espírito ou cenas do plano espiritual. O que difere uma faculdade da outra é que, na primeira, há um fato mediúnico, uma manifestação mediada, que é a vidência, por um espírito comunicante. Na segunda, o fenômeno é anímico, que nós já sabemos o que é anímico, né? Que vem da nossa alma. Então, no primeiro caso, na vidência, é algo que precisa de um fator externo, um espírito está próximo. E no segundo, que é a dupla vista, é anímico, vem da minha alma. Eu tenho uma dupla vista, uma capacidade a mais que vem da minha alma de perceber. É a própria alma do encarnado que vê por si mesma a realidade extrafísica durante os momentos de emancipação da alma. Quando é esses momentos de emancipação da alma? Quando é que acontece? É quando acontece o desdobramento da personalidade. E mais, a possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando a mediunidade de vidência. Então, o desdobramento, nós já o sabemos, que é o momento em que o corpo está em repouso e que a alma não precisa de descanso. Porque quem precisa descansar é a parte física, é o aparelho físico. Então, a alma em desdobramento, o meu espírito, ele vai encontrar com outros, ou seja, para aprender, ou seja, para até brincar, aqueles que não levam nada a sério, que é continuar os gozos e prazeres da terra, podem ir até buscar bebidas, lugares que estão rolando bebida e sentir os miasmas daquele ambiente, ou do sexo, ou do estudo, buscar grupos de estudo. Então, em desdobramento, eu consigo ver de forma que eu perceba toda essa realidade, que é a dupla vista, no momento que eu emancipo, vem o fator anímico que me possibilita ver a outra realidade. No estado sonambúlico, a vidência e a dupla vista são mais apuradas. Pois, por que no estado sonambúlico a vidência e a dupla vista são mais apuradas? Pensa um pouquinho. Vê se encontra uma resposta. Por que nesse momento eu consigo apurar mais a vidência e a dupla vista no estado sonambúlico? Porque eu não estou tão envolvida pelas coisas da matéria. Estado sonambúlico, eu estou mais solta, mais livre da influência da matéria. Então, meu espírito goza de uma certa liberdade. Então, tudo facilita essa intercomunicação. Esse momento de aprendizado é maior, de interação com os outros espíritos, porque eu não estou preocupado que eu estou com fome, porque quando eu estou desperta, acordada, eu estou preocupada que eu estou com fome, que eu vou assistir um programa de TV, que alguém vai me ligar, que eu vou ver uma mensagem, que eu vou sair na porta, que eu vou tomar banho, que eu vou tomar água. Eu estou ligada às coisas da matéria. Então, eu relaxo, entro em estado sonambúlico, eu não preciso alimentar a matéria, nem os interesses da matéria. Então, tudo vai ser mais fácil. Eu vou ter uma outra capacidade. Eu vou conseguir perceber uma outra dimensão de uma forma menos material. Acho que deu para vocês entenderem. Pois, na realidade, é a alma que vê. Então, a alma é livre. Nesse contexto, a palavra vidência e dupla vista são substituídas por clarividência ou clarividência sonambúlica. Clarividência não é mais uma vidência. A vidência é no estado desperto. A clarividência, eu estou em estado sonambúlico ou sonambúlico, e aí eu estou vendo o que nós falamos há pouco de forma bem clara, porque eu não estou sobre o domínio da matéria. O meu espírito está livre, eu consigo ver pessoas que já desencarnaram, consigo ver a aproximação de um irmão que já desencarnou, de um pai, de um avô, porque eu não estou com os meus interesses tão voltados para a matéria. Aí eu consigo percebê-los e até conversar, trocar experiências, mas aí eu acordo. Vem logo o que quando a gente acorda? Necessidades materiais. Ir no banheiro, tomar café, responder mensagens, ir para o trabalho. Olha como eu voltei totalmente minha atenção para a matéria. Aí eu não lembro. Por quê? Mas eu queria lembrar tanto. Parece que eu tive um sonho bom. E a gente tem essas impressões, mesmo que não lembremos de tudo. Também os nossos encontros negativos. Quando a gente não tem bons encontros no momento de dormir, a gente acorda com aquela sensação de mal-estar, irritada. E como fazer para termos bons encontros? É procurarmos no momento de deitar, buscar fazer prece,
pensamento, conversar com Deus sem ser prece decorada. Senhor, eu gostaria de ter neste momento um momento de iluminação, de conhecimento. Afasta de mim as más influências, aqueles que querem me prejudicar, que meu espírito protetor ou anjo da guarda, não importa o nome que você utilize, que meu anjo da guarda me liberte dessas influências, porque tem obsessores que ficam aguardando o espírito e dormir. Se libertar, o corpo físico e o espírito se libertar por algum tempo, e eles aproximam para sugar energias, para influenciar de forma negativa. Fiquemos atentos a isso. A clarividência sonambúlica, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarividente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes ainda são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas. Foi o que nós acabamos de falar. No momento que acontece essa clarividência sonambúlica, que é a vista da alma, é a minha alma que vai enxergar. Então eu vou poder lembrar algumas coisas do meu passado, de outras existências, um momento atual que eu não consigo ver de forma tão clara. Eu às vezes estou tão assim envolvida por um problema, por uma dinâmica problemática, que eu não consigo ver que muitas das vezes eu que pedi para estar naquela situação, porque eu já errei com aquelas pessoas. Então aí eu fiz um planejamento reencarnatório espetacular. Eu vou voltar com aquelas pessoas porque elas são difíceis, porque eu que provoquei elas serem daquele jeito, eu não fui uma boa mãe para eles, ou uma boa filha, etc. E aí eu faço todo um planejamento. Aí quando eu chego aqui, encontro essas pessoas que eu causei muito mal, e essas pessoas não têm afinidade comigo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Essa família que eu nasci, eu não mereço. Ô povo problemático, ô povo difícil. O que é isso? Esquecimento de algo que eu planejei, que eu pedi uma oportunidade de reconstruir uma nova história. Aí eu vou dormir. Chega lá no momento do sono, acontece o quê? Essa clarividência sonambúlica em que vai me mostrar: não, você não é inocente na história, não. Você é culpada. Inclusive, essa pessoa difícil que você reclama, ela hoje é difícil porque você abusou da paciência dela. Você maltratou, você magoou, você feriu, você matou, E aí, foi mesmo. Aí a gente vira tudo, desculpa, eu vou voltar, eu vou ficar uma outra pessoa, eu vou ter paciência. É desse jeito que a gente faz. A gente faz as nossas promessas não cumpridas. É uma pena. E a gente... Então, nessa clarividência sonambúlica, a gente muitas vezes, como diz aqui o material, nós vamos ver quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas. Então, que tenhamos muito cuidado no recolhimento ao irmos deitar, pedindo essa proteção, para que não sejamos instrumentos assim de perturbação, através de um quadro alegórico que o espírito coloca para nos colocar terror, medo, insegurança. E se nós formos dormir com sentimentos, com o pensamento voltado para o bem, é que vai nos deixar imunes dessas influências negativas, desses espíritos que vão interferir no nosso sono e acordarmos em estado de perturbação. Nós vamos parar por aqui, porque a semana que vem, gostaria que vocês dessem uma lida, nós vamos entrar em audiência, clara audiência e pneumatofonia, e também intuição. Aí a gente vai entrar em mais detalhes. O tema é um tema tranquilo, não é um tema difícil, mas a gente precisa ir caminhando com calma, com tranquilidade, para não ficar nenhuma dúvida. E antes de encerrar, eu gostaria de ler um pequeno trecho desse livro de Ricardo de Bernardes, Desobsessão, Estudo Prático. É muito interessante esse livro. Eu achei pertinente ler para vocês uma parte
falando sobre a importância da prece. Porque nós falávamos há pouco de deitarmos com os bons pensamentos em prece, e aí a gente vai citar a importância e o roteiro que o Cristo nos deixou, né, de sempre fazermos uso de uma prece. Aí vai dizer na página 39, a prece que Jesus fez foi apenas um exemplo, não uma determinação de como orar, se referindo ao Pai Nosso, que é aquela prece que o Cristo nos deixou. Além disso, Jesus não orou da forma como a gente lê hoje. Pai nosso, sai no céu, santificado. Não foi bem assim. Esse texto foi muitas vezes manipulado pela igreja e alterado no decorrer dos séculos. A oração original, que também não utilizamos, mas também poderia ser uma opção, foi dita em aramaico. Então eu vou ler aqui exatamente o Pai Nosso, como Cristo nos deixou, a tradução de aramaico, como ela é fiel. Seria assim. E nós vamos encerrar com esse Pai Nosso em aramaico, já nos preparando para o término do estudo de hoje. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador dos cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar no seu, para que caminhemos como reis ou rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as caminhadas. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Que a paz do Cristo de Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre.